Meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe, cada um de nós. Mais uma classe aqui da nossa escola dominical. Nós temos feito esses estudos que deveriam ser na igreja, presenciais, pela manhã, e por conta aí das alterações aí da pandemia ainda, a gente tem feito o trabalho presencial, um culto pela manhã e à noite. A classe, então, tem sido feita assim. Até agora ainda não há uma decisão de um retorno, então nós vamos continuando nessas transmissões aqui pelo Facebook. Irmãos, vamos entrando aí, os irmãos vão encontrando aí o nosso link. Eu vou, enquanto isso, compartilhar aqui nossa transmissão, enquanto os irmãos acham aí a nossa transmissão. Também avisar para os irmãos que estão lá no WhatsApp. Nós atrasamos um pouco aí hoje, né? Um pouco atrasado. Boa noite aí, nosso irmão Clebson, diácono Clebson. Irmã Gisele, graça e paz. Deixa eu compartilhar aqui lá no grupo lá do WhatsApp. Irmãos, a aula de hoje será sobre, continuando a teologia do pacto, nós vamos falar sobre uma escola de interpretação chamada dispensacionalismo, certo? A gente vai continuar tratando da nossa doutrina, mas eu vou apresentar esse pensamento dispensacionalismo. E por que isso, né? Porque esse entendimento se difundiu muito, essa visão de interpretação da Bíblia, e isso afeta o modo como as pessoas leem a Bíblia. E isso chegou até também às igrejas históricas, igrejas reformadas. Então, essa maneira de entender, de ler a Bíblia, a maneira de interpretar influenciou muito. E uma maneira errada de interpretar a Bíblia afeta a maneira como nós somos edificados ou não pela leitura, né? Então, erros de interpretação são questões graves, são questões de importância para nós. Então alguém que vai acompanhar a aula aí, pode achar, mas não é perca de tempo ficar estudando essas questões, esses detalhes aí. Nós entendemos que não é perca de tempo, porque isso vai afetar a sua leitura devocional, vai afetar a maneira como você ouve e entende a palavra de Deus, e nós levamos a sério uma leitura correta da palavra de Deus, uma leitura sadia da palavra de Deus. Então, é por isso que a gente é detalhista aí, né, e acaba entrando aí nesses debates sobre questões de interpretação e doutrina. Certo? Irmã Amanda aí chegando, irmã Zuleide, graça e paz, minhas irmãs. Vamos já ir chegando aí aos 5 minutos da nossa transmissão. Chegando aí a hora da gente começar. Eu já compartilhei lá no nosso WhatsApp. Eu creio que já deu aí para os irmãos irem nos localizando. O presbítero Romeu aí já chegou. Ok, vamos orar, vamos fazer nossa oração inicial, oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, todo-poderoso, Deus Criador, Senhor, Salvador nosso, te louvamos por mais um dia Teu, pelo descanso espiritual que o Senhor nos dá de meditar no Senhor, de buscar a Tua palavra, aprender mais de Ti. Abençoa, Pai, a Tua igreja, dá interesse, anima, desperta
e também interesse de conhecermos a Tua verdade e podermos aprimorar aquilo que o Senhor já tem nos dado, especialmente aquela doutrina que nos ajuda no dia a dia, no dia de dificuldade, no dia de crises. Precisamos ter o alimento da Tua palavra em nosso coração. E para isso, ó Pai, precisamos entender corretamente a Tua palavra, ter uma interpretação fiel da Tua palavra. Assim nos ajuda, ó Pai, a aprender nessa escola dominical. Sabemos que a Tua palavra não é apenas para nos entreter, e na verdade não tem esse propósito, mas o propósito é instruir a nossa mente, o nosso coração, e nos preparar para enfrentar a vida, as dificuldades. Assim abençoa, Pai, os que irão ouvir o estudo, alimenta as suas almas, capacita cada um de nós a andar de modo fiel à Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, fala conosco, usa esse momento. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar então a nossa lição aí, nossa classe. O título da aula de hoje é a administração do pacto. Nós estamos tratando da doutrina do pacto, e a administração do pacto é o que vamos ver, os irmãos vão entender à medida que formos ensinando aí a nossa lição. Material já conhecido aí, né? Só para não deixar sem referência. Também eu pesquisei um material no site Monergismo também. Tem uns materiais que eu vou citar aí, também está no nosso estudo. Então, para que os irmãos saibam aí as fontes de onde estamos retirando o estudo. Também, claro, a nossa confissão de fé e a Bíblia, claro, que é a base, né? O capítulo da confissão de fé que estamos estudando é o 7º, capítulo 7, do Pacto de Deus com o Homem, e hoje nós vamos ler e considerar a seção 5. Eu vou ler agora, depois vamos ver aí alguns versículos bíblicos. A confissão de fé, então, lá no capítulo 7, seção 5, está escrito lá dessa maneira. Esse pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Então nós temos visto que só há uma aliança de Deus com o homem, né, que foi administrada de maneira diferente. Lá em Adão, depois Noé, Abraão e etc. Né? Moisés, Davi. Então, vejam que os teólogos do Westminster, eles reconhecem que o pacto foi administrado de maneira diferente do Evangelho, do Novo Testamento, no caso. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do Cordeiro Pascual e de outros tipos e ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Então, como é que isso foi administrado? Como é que era a pregação do Antigo Testamento? Como é que as pessoas eram levadas à fé sob a lei? Promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, Cordeiro Pascal, e tudo isso apontava para Cristo. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido. Então eles não tinham toda a Escritura, eles não tinham toda a Bíblia, eles não tinham, a maioria das pessoas lá não tinha acesso ao material, mas pela ação do Espírito Santo, esses elementos aí, promessas, profecias e etc., sacrifícios, pela ação do Espírito Santo, essas coisas eram suficientes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido. Então, através dessas coisas, eles olhavam para o Messias prometido. E eles criam para a sua salvação. Por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Essa dispensação chama-se o Antigo Testamento. Então, hoje, nós vamos à igreja, nós lemos a Bíblia em casa, em família, nós vamos à igreja, tem o culto público, temos a pregação do Evangelho,
e Deus escolheu então a loucura da pregação para salvar os que creem. Então, o meio principal que o Espírito opera a fé é pela pregação. Né? A fé vem pelo ouvir, né? O ouvir da palavra de Deus, por meio da pregação. Então, esse é o meio hoje que as pessoas vão, pela obra do Espírito, ser salvas pela graça, regeneradas. No Antigo Testamento não era assim. Era outra maneira de administrar a aliança. Eles tinham, então, outros meios que Deus estabeleceu e que o Espírito abençoava para a salvação dos eleitos do Antigo Testamento, mas eles olhavam para o Messias. Eles criam no Senhor Jesus e eram salvos, sim, como nós somos salvos hoje também pela graça. A salvação sempre foi, conforme entendemos, pela graça, né, mediante a fé. Ok? Irmãos, eu vou ler aqui alguns desses textos, vou deixar aí na tela, né, fica salvo aí. Paulo diz aí em 2 Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra e a lei, o propósito da lei é nos condenar, a letra mata. A lei de Deus, sem a ação do Espírito, mata. Não é doutrina e teologia que mata, não. Aí o que Paulo está dizendo é que a lei de Deus, ela diz, obedeça. Mas a lei não dá graça para a pessoa obedecer. A lei, Paulo vai dizer lá em Romanos 7, né, que pelo preceito ele percebeu que ele era pecador. Então a letra, né, por si só, a lei de Deus, ela mata. Porém, Deus usa isso, né, pela graça do Espírito para nos vivificar, através da fé no Messias, no Evangelho. Então o ministério da condenação foi glória, né? O ministério da condenação lá era Moisés, era a lei, que se não for a obra do Espírito realmente, a lei, ela não santifica, ela não regenera, né? E agora temos o ministério da justiça. Né? E aí tem outros versos aí, né? Ok, depois os irmãos vão lendo aí alguns outros versos que eu vou seguindo aí, mas fica salvo aí em tela e também está lá no... Você pode ter acesso a essa confissão de fé, onde tem todas as referências para você poder conhecer aí a base bíblica, né, da doutrina. 1 Coríntios 5,7, Paulo diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então veja que, para nós no Novo Testamento, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele já foi imolado. Então, não há mais sentido em sacrifícios no Novo Testamento. E lá no Antigo Testamento tinha sentido, mas aquilo apontava para o Messias que viria. Tem outros versos aí. Né? Lá em Hebreus 11, os heróis da fé morreram, né, crendo nas promessas, né? Lá no Antigo Testamento, ó, João, no Evangelho de João, Jesus fala de Abraão, em João 8,56, diz que Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então, Abraão, pela fé, por meio das promessas, da revelação de Deus a ele ali, ele creu no Messias. Né? Ele creu no Messias. Ele viu o dia de Cristo, ele regozijou-se. Jesus fala isso aí. Em Gálatas 3, 7 a 9 diz aí que os da fé que são filhos de Abraão. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a salvação sempre foi pela fé, não foi por obedecer à lei. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então, Abraão creu no Evangelho. Em ti serão abençoados todos os povos. Então, essa divisão muito rígida, não, o Antigo Testamento é só a lei, o Novo Testamento é que é o Evangelho. Não, irmãos. Nós temos aprendido nas nossas aulas que há uma unidade entre Antigo e Novo Testamento, e que no Antigo Testamento havia Evangelho, e havia graça, e havia lei. E no Novo Testamento temos o Evangelho e também a lei de Deus. Ela nunca foi para salvar, e a lei de Deus continua tendo a sua função.
Não é para obedecer à lei para sermos salvos, mas a lei, ela nos convence do pecado quando não estamos ainda salvos, regenerados, e ela é uma regra de santificação para aqueles que são salvos. E tem os usos da lei, né, que não é a nossa aula de hoje, mas tem lei e evangelho, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é a visão reformada. Então, aí os versículos aí, ok. Esses são os versículos, tem outros, depois os irmãos podem examinar com calma. Mas vamos aí para a nossa exposição do assunto. Vamos aprender hoje sobre o dispensacionalismo, certo? Você já ouviu falar do dispensacionalismo, talvez não lendo um livro de teologia ou vendo uma aula como essa, mas está na literatura e no pensamento. Isso influenciou muito os evangélicos. Então, por exemplo, aquele livro que virou um filme, Deixados para Trás, aquele filme cristão, né, gospel, sei lá, evangélico, do Apocalipse, né, que as pessoas são arrebatadas. Aquele filme ali, ele é dispensacionalista. A visão escatológica ali é dispensacionalista, certo? Não é a visão reformada ali. E a maioria das igrejas, até igrejas reformadas, foram influenciadas por essa visão dispensacionalista. Então, o que eu vou falar aqui, quem é antigo, quem está atento, mesmo que não tenha lido, vai lembrar. E se você nunca ouviu falar, né, talvez por um pouco contato com essas questões, né, talvez, não sei, mas muita gente teve contato com isso aqui, que a gente vai aprender, certo? E vou também fazer, claro, o estudo aqui vai fazer também paralelos, né, com a visão nossa, que é da aliança, do pacto. Então existe a teologia dispensacionalista e a teologia do pacto, ou da aliança. Então nós somos reformados e cremos na teologia do pacto e não no dispensacionalismo. Então, nós vamos estudar o dispensacionalismo, que é importante aprender para poder você saber o que é e diferenciar as coisas. O pacto eterno da redenção, firmado entre o Pai e o Filho, com vistas à salvação dos eleitos, não foi executado instantaneamente. Ele vem sendo administrado desde a queda de maneira sábia e perfeita por Cristo, o administrador do pacto. Então, nós aprendemos nas aulas anteriores que o plano de Deus, houve uma aliança na eternidade. Mas como é que isso foi executado dentro do tempo, administrado? Não foi da mesma maneira. A gente reconhece isso. Nós não somos dispensacionalistas, mas nós reconhecemos que há maneiras de Deus administrar o pacto diferentes, mas é o mesmo pacto. Esse pacto foi administrado de uma maneira com Noé, outra com Abraão, com Davi e com a igreja. Essas alianças divino e humanas, embora historicamente distintas, são etapas e implementações históricas progressivas de uma mesma aliança. Deixa eu tentar explicar isso aqui com ilustração. O pastor David Murray, ele é um teólogo reformado também, ele usou a ilustração uma vez, eu quero usar ela também aqui, que ela é a seguinte. Imagine que com a queda, você ficou dentro de um imóvel, de uma catedral escura e sem janelas. Para que serve a janela numa casa? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar numa casa, você está dentro dela, sem janela, sem porta? Como é que ela é? Tudo o quê? O que acontece numa casa dessa? Tudo escuro, né? Você entrar no imóvel sem janela, sem porta, vai ficar tudo escuro. Então, para que serve porta e janela? Claro que porta dá entrada na casa, mas janela especificamente. Janela faz entrar luz dentro do imóvel e lhe faz ver através dela o que está lá fora, né? Não é isso? Então imagine que você está dentro de uma catedral sem janelas, está tudo escuro lá dentro. Quando o homem caiu em Adão, ele morreu e ele ficou nesse estado de morte, cego espiritualmente, em trevas. Depois da queda, o homem ficou em trevas. E no decorrer da história, Deus se revelou ao homem, fez alianças aos homens, e cada aliança é como se Deus tivesse aberto uma janela nessa catedral e entrou um pouco de luz.
Então Deus fez uma promessa a Adão. Então abriu uma janela. Entrou luz. Mas qual era o propósito dessa janela? O propósito era que Adão, através da janela, olhasse através da janela e olhasse para Cristo, para o Messias. O propósito era esse. Então Adão teve um pouquinho de luz. De repente veio Noé, aí Deus abre outra janela, entra mais luz. Depois temos Abraão, mais luz. Depois Moisés, depois Davi, finalmente Cristo. E aí a casa fica toda iluminada. Mas o nosso entendimento reformado é que cada janela dessa contribui para que vejamos a realidade que é Cristo. Então, o propósito de Deus ao ir se revelando foi progressivamente que nós tenhamos mais luz, mais conhecimento. Então, esse conhecimento não é desconectado. Então, é a mesma aliança, mas nós hoje temos mais luz do que Adão. Temos mais revelação do que Noé, do que Abraão, do que Moisés, do que Davi. Mas então Deus, no decorrer da história bíblica, no decorrer da história da redenção, o Senhor foi progressivamente revelando o seu plano de salvação. E hoje em Cristo nós temos clareza de qual é o propósito de Deus. Salvar pecadores, né, por meio de Cristo, por meio da morte de Cristo. E essa redenção é aplicada ao pecador por meio da fé e do arrependimento. E essa fé especialmente vem por meio da pregação do Evangelho. E lá no Antigo Testamento eles tinham que estar ali crendo naquelas sombras. O Espírito operava por meio daquelas sombras. Em 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Certo? Irmãos, por que esse versículo está aí? Quando foi que começou o dispensacionalismo? No século XIX, certo? Tinha o liberalismo teológico e a igreja ficou fria espiritualmente. Então um grupo de pessoas começou a se reunir para interpretar a Bíblia, para estudar a Bíblia. E nesse versículo aí, quando diz obreiro que maneja bem a palavra da verdade, no termo original lá, eles entenderam que divide bem a palavra da verdade. Então eles começaram a estudar a Bíblia, a dividir as dispensações, dividir a Bíblia em dispensações, e aí surgiu a interpretação dispensacionalista, e pessoas proponentes, teólogos, começaram a ensinar em conferências, seminários, em livros, bíblias de estudo. Então a base do dispensacionalismo foi esse versículo aí que eles começaram a estudar e depois surgiu o sistema de pensamento dispensacionalista, certo? Uma das questões com relação à execução do pacto histórico diz respeito às dispensações. Existe uma palavra bíblica chamada oikonomia, aí no grego, que aparece 10 vezes no Novo Testamento. Essa palavra significa administração e execução de um projeto. Como é que Deus executou a sua salvação na história? Como é que Deus implementou o seu plano, o seu pacto na história? Então, antes dos dispensacionalistas do século XIX, já antes, as pessoas já trataram desse tema aí. E a pergunta é: quantas e quais são as dispensações ou administrações do pacto eterno? E várias respostas têm sido dadas. Tem a resposta mais recente, que é a mais famosa, que começou no século XIX, mas nós vamos trazer aí, e esse material do pastor Paulo Anglada. O pastor Paulo Anglada nos mostra aí um apanhado histórico, e que mostra aí, por exemplo, na história da igreja houve quem distinguisse 3 dispensações. Irineu, por exemplo, um pai da igreja, do ano 130 a 200, falou da dispensação antes da lei, escrita nos corações, a segunda a partir do Sinai e a terceira na nova aliança. Então, esse pessoal falou dessas dispensações.
o dispensacionalismo do século XIX dividiu em 7 dispensações, que nós vamos ver. Mas antes o pessoal já via que tinha a palavra lá na Bíblia, né? Essa administração aí, e falaram já desse tema lá no começo da história. Também no pós-reforma aí, ó, é citado Johannes Cosseius, né? Nessa obra Doutrina da Aliança e dos Testamentos de Deus, escrita em 1648, ele identifica aí, o Johannes aí, 3 dispensações. A primeira, anterior à lei, a segunda, sob a lei, e a terceira, posterior à lei. E aí nós temos o dispensacionalismo moderno, uma posição recente, né, e muito tradicional com relação ao número de dispensações. E esse sistema teológico tem os proponentes aí, J.N. Darby, Lewis Schaeffer, Charles Hayre, né, e outros aí, esse Charles Steinberg, J. Dwight Pentecostes e outros aí. E esse sistema foi popularizado por uma Bíblia de estudo conhecida aí pelo nome de Bíblia de Estudo de Scofield. Irmãos, esse sistema dispensacionalista, esse movimento dispensacionalista moderno, nós vamos conhecer esse, né, que é o que influenciou mais o meio evangélico, como eu já disse. Ele depois tendo contato com a teologia reformada, houve algumas variações, dispensacionalismo progressivo, né, e outras variações. Porém, o mais difundido é esse clássico, esse dispensacionalismo clássico que ficou mais conhecido. E esses outros dispensacionalismos, embora foram interessantes as contribuições ali do diálogo com a visão da aliança, né, a visão reformada, mas me parece aí que não houve tanta diferença assim profunda e a influência deles é pequena, né? Parece que eles desenvolveram mais o conceito de reino e outros conceitos aí, mas o que nós vamos ver aqui é o dispensacionalismo tradicional. O dispensacionalismo clássico é conhecido por distinguir 7 ou mais dispensações distintas. Então eles dividem a história em dispensações, em 7 dispensações. Da inocência lá em Adão, da consciência depois, do governo humano em Babel, da promessa lá em Abraão, da lei em Moisés, da graça e do reino. E na concepção de Scofield, o que é uma dispensação? É um período de tempo no qual o homem tem que ser provado em relação à sua obediência a alguma revelação divina da verdade de Deus. Nós não vimos que lá no Éden Adão foi provado? Teve um período de teste? Então, para os dispensacionalistas, depois da queda, houve vários períodos de teste, em que o homem devia, para ser vitorioso a esse teste, obedecer, e fracassou. A verdade é que por isso que houve 7. Mas que em cada dispensação dessa havia um requisito diferente. Uma maneira diferente do homem agradar a Deus, obedecer a Deus. E cumprir o seu propósito de obedecer a Deus. Nós vamos ver aqui alguns gráficos. Pronto. Temos aí um gráfico. Deixa eu ir aqui no OBS para poder tirar aqui temporariamente a minha imagem, para poder vocês verem o gráfico. Vocês vão ouvir só minha voz. Eu vou sumir aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, né? Deixa eu pausar aqui a minha imagem. Não sei se eu vou conseguir fazer isso agora. Como é que faz isso? Não sei se eu vou conseguir sumir a minha imagem, desativar. Tá aqui, de botão, desativar. Pronto. Irmãos, vocês estão vendo aí na tela de vocês um gráfico, certo? Um gráfico. E tem aí, eu tenho 2 gráficos aí. Então aí você tem a eternidade passada, aqui no canto do gráfico. Vocês vão vendo aí
no canto do gráfico, a eternidade passada, aí tem Adão, a dispensação da inocência. O que ele tinha que fazer? Não comer. Comeu, houve maldição e morte. Aí depois veio a época de Enoque, aí, a época da consciência. Responsabilidade de obedecer, mas o mundo se corrompeu e veio o dilúvio. Então tinha outra maneira já de Deus, dessa relação com Deus ser administrada. Depois veio o governo humano, a Torre de Babel ali, ó. Então o homem tinha que... Está meio ruim a imagem aí, povoar a terra, etc. Eles desobedeceram, quiseram se concentrar. Né? Teve a confusão das línguas. Depois Abraão, aí veio a promessa. Morar em Canaã. Mas eles foram para o Egito, aí veio a escravidão. Então cada dispensação aí, né, os dispensacionalistas dividem isso. E aí vem depois lá no Novo Testamento a época da igreja, depois a tribulação e o milênio. Nós vamos ver um pouco disso mais na frente. Tem outro gráfico aí. Então é similar ao gráfico, né, mas tem mais alguns outros detalhes aí. Ó. A época da inocência, consciência, governo humano, promessa, lei mosaica, graça e milênio. Né? Aí tem aí a explicação igual do outro, mas é um outro gráfico só para vocês terem noção. Então, essa visão dispensacionalista influenciou muito a teologia evangélica brasileira, né, os seminários, escolas interdenominacionais, e isso influenciou muito. Está nos filmes, está na literatura. Talvez muita gente nem perceba isso, né, não tenha consciência, mas essa é uma maneira de ler e interpretar a Bíblia, né, diferente da maneira reformada, certo? E nós, como não concordamos com essa maneira, entendemos que isso pode causar uma leitura bíblica errada, equivocada. Então você pode, segundo a nossa perspectiva, ter uma interpretação não fiel e isso afeta a nossa vida espiritual. Então por isso que nós estamos aprendendo aqui sobre isso. Deixa eu voltar lá então, depois vocês podem ver o gráfico de novo. Né? Voltar aí a imagem, depois vocês podem ver o vídeo e parar o vídeo, né, e dar uma olhada nesse gráfico aí. Mas vamos seguindo então. Irmãos, fiquem à vontade aí, eu vou seguir a exposição. Então vocês fiquem à vontade aí para interagir, perguntar e etc. Mas vamos seguindo aqui para a exposição. Ok? Deixa eu pegar aqui meu slide. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Então, uma característica do dispensacionalismo é essa ideia de que cada período de tempo o homem tinha uma provação diferente. Ele estava debaixo de um teste diferente. Então, Adão tinha uma prova, né? Depois Enoque outra, depois o povo da época de Babel outra. Cada um tinha uma maneira diferente de agradar a Deus, de tentar cumprir a vontade de Deus. Certo? Mas essa não é a única característica do dispensacionalismo. Né? Então, depois de investigar o dispensacionalismo de Darby, né, esse teólogo aí, Poitras, resume o pensamento dispensacionalista da seguinte maneira. Algumas características, no final vou trazer outras. Então, veja se você já ouviu falar disso aí, é a teologia dispensacionalista. Uma aguda distinção entre lei e graça. Então, o dispensacionalista vai dizer, o Antigo Testamento é a lei. Moisés é a lei, a época da lei o povo morria, né, quebrava a lei, morria apedrejado, e ali era a época da lei, não tinha graça. E o Novo Testamento a graça. Então essa divisão rígida entre lei e graça é dispensacionalista, não é reformado isso. Nós vemos graça antes da queda, depois da queda, lá em Moisés, em toda a Bíblia tem lei e graça. No Novo Testamento tem lei e graça também. Porque muitos evangélicos entendem que no Novo Testamento a lei foi abolida, não tem mais lei. Muita gente vai dizer, vocês presbiterianos falam em dia do Senhor, guardar dia do Senhor, isso aí é sabatismo, é ser judaizante. Isso é do Antigo Testamento. E nós entendemos não, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a lei e graça. E essa divisão, isso que está na mente das pessoas, dos evangélicos,
né, de dizer, não, isso aí vocês são fariseus, vocês que querem obedecer à lei. Isso aí é a influência dispensacionalista. Essa divisão aguda entre lei e graça. Também uma distinção entre o povo terreno e celestial de Deus, Israel e a igreja. Então, essa visão de que a igreja e Israel são dois povos separados, isso é dispensacionalismo. Nós entendemos, reformados, que nós somos Israel de Deus. E que o Israel de Deus não é apenas o da carne, os filhos étnicos de Abraão. O Israel de Deus, o verdadeiro Israel, são os da fé. E isso desde o Antigo Testamento. Então essa idolatria por Israel que os evangélicos têm, essa coisa lá de usar a estrela de Davi, de querer comer o pão de Israel, ir lá pegar a água de Israel, de trazer as coisas de judaizantes para o culto, tocar chofar, guardar as festas judaicas. Isso é uma influência dispensacionalista no meio evangélico. É uma influência, é um fruto dessa influência. Então, essa divisão rígida do tratamento de Deus, que nós vamos ver. Então, para o dispensacionalista, Deus tem um plano para Israel étnico e um plano para a igreja. Como Israel rejeitou o Messias, aí agora Deus está tratando com a igreja. Depois Deus vai voltar a tratar com os judeus. Então a igreja para o dispensacionalismo é uma lacuna. A igreja é uma lacuna, porque os judeus não quiseram. Mas Deus não rejeitou Israel como um povo e Deus vai voltar a tratar com Israel como um povo. Então as promessas de Israel eram para Israel, não era para a igreja. As promessas de Israel eram só para Israel. A gente não pode querer aplicar à igreja o que Deus disse para Israel. Israel não quis, Deus está tratando com a igreja de outra maneira. E depois Deus vai tratar com Israel como os profetas, segundo eles diziam, da nova aliança, e que vai se aplicar a Israel. Então, acompanhe, tente acompanhar que a gente vai entendendo isso. Então, essa divisão muito brusca entre Israel e a igreja é dispensacionalista. Também eles interpretam as profecias muito literalmente. Então, muita coisa eles não creem que se cumpre na igreja, não. Vai ser quando a era da igreja encerrar, quando Deus for tratar com os judeus, aí que vai se cumprir o Antigo Testamento, várias promessas do Antigo Testamento. Eles não entendem. E também uma ênfase milenista. Isso aí é na escatologia, na doutrina das últimas coisas, na interpretação do Apocalipse. Então, os dispensacionalistas é o povo que crê naquela visão que vai ter um milênio futuro, literal, 1000 anos. Vai ter um arrebatamento, vai ter... quando encerrar a era da igreja, né, na época da grande tribulação, dos 7 anos, aí tem os pré-milenistas, pós-milenistas, etc. Mas aí naquele momento, Cristo vai vir, a igreja vai ser arrebatada, vai ter a tribulação aqui, mas a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro no céu, certo? Nesse período, Deus vai tratar com os judeus. Aí Cristo volta com a igreja para o milênio. Os judeus vão reinar na terra e os crentes com corpos glorificados também com Cristo reinarão na terra, um reino terreno, um milênio terreno. E aí depois vai ter um período que Satanás vai ser solto e vai ter a consumação final só depois desse milênio. Aí depois é que vai ter um julgamento final ainda, e os que não são crentes ali, que vão ser ressuscitados para o juízo final. E aí nós vamos ver um pouco aqui na frente, tem algo sobre isso ainda. Então essa visão escatológica, milenista, de um milênio futuro, que está nos filmes, que está na mente de muita gente evangélica, isso é a visão dispensacionalista. Né? Isso é a visão dispensacionalista, que não é a nossa perspectiva escatológica reformada. Morton Smith, um teólogo aí presbiteriano reformado, ele resume a diferença entre a teologia dispensacionalista de Scofield e a teologia reformada da administração do pacto, da redenção, como segue. Vamos ver aí. A posição da fé reformada histórica, conforme a confissão de fé de Westminster, os padrões de Westminster,
é que o pacto da graça é essencialmente o mesmo em todos os seus diferentes estágios. Então, é a mesma aliança. Com Adão, depois da queda, a promessa do descendente que pisaria a cabeça da serpente, com Abraão, com Noé, com Abraão, e etc. É a mesma aliança, certo? Então, há uma unidade entre as alianças. Em outras palavras, a aliança mosaica foi de graça. Tinha graça ali. O povo era salvo pela graça. Quem cria no Messias. E o princípio que as governou era tal que fazia provisão para a salvação pela graça mediante a fé. Então, quem era salvo ali, nunca ninguém foi salvo, nem na época de Moisés, por obedecer à lei. Porque ninguém conseguiu. Ninguém conseguia. Certo? Então, havia uma provisão dentro da aliança de Moisés para que o povo cresça. As festas, os sacrifícios, de alguma maneira, o Espírito Santo usava tudo aquilo ali para produzir fé nos eleitos. E eles eram salvos pela graça. Qual é a sua objeção aí para o dispensacionalismo, né, que o pastor Paulo Anglada coloca aí? Primeiro, o termo bíblico dispensação não denota um tempo de prova, um determinado período de provação, como Scofield imagina, né? Mas uma administração e execução de um projeto ou plano de uma forma característica. Então é verdade que o plano de Deus foi implementado de maneira diferente na história. Mas não era que todo período ali era uma prova diferente. Aí não deu certo, aí Deus tem outra maneira agora de tratar com o homem. Não, só há uma maneira de Deus tratar com o homem. Antes da queda tinha uma, a obediência, e depois da queda, o mesmo pacto, a mesma maneira, o mesmo mediador, o mesmo requisito para ser salvo. Certo? Então não há várias maneiras de Deus lidar com o homem. É a maneira disso ser administrado. Em segundo lugar, outra objeção ao dispensacionalismo é que as dispensações concebidas por Scofield são bastante arbitrárias. Por exemplo, o nome da segunda dispensação é da consciência. Mas mesmo no Novo Testamento, Paulo diz em Romanos 2, 14 e 15, que a consciência continua servindo de lei. Continua a consciência atuando hoje nos corações mesmo daqueles que não são crentes. Né? Então, essa distinção de uma dispensação da promessa, de uma da lei, muito rígida, isso é estranho a uma leitura bíblica. Isso quebra a unidade da Bíblia. Então, qual é o problema, pastor, com o dispensacionalismo? O que a gente quer saber disso aí? O que a gente quer saber dessas coisas? Porque se você for dispensacionalista, você vai dividir a Bíblia e você vai entender que tem partes da Bíblia que não é para a igreja hoje, não é para nós hoje. Para que eu vou ler Levítico? Para que eu vou ler Josué conquistando a terra? Aquilo era para aquele povo lá. Qual a aplicação devocional? Porque é verdade, irmãos, nós lemos a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que ter aplicação para nós hoje. Quando você lê a Bíblia no particular, em família, na igreja, quando a gente prega a Bíblia, o propósito da Bíblia é que ela fale, Deus fala pela Bíblia a nós. Para que quando vier os tempos maus, tempos de dificuldade, nós tenhamos esperança, firmeza na fé. Então, se você é dispensacionalista, você vai dividir a Bíblia e você vai entender que tem muita coisa na Bíblia que não tem que ser pregada hoje para a igreja. Que não faz sentido para nós hoje. Que era para o povo daquela dispensação. E que não foi possível eles obedecerem. E aí veio outra dispensação e que não tem mais sentido para nós. Entendeu? Então é por isso que nós não somos dispensacionalistas. Por isso. Certo? A dispensação da lei está... Aí você diz, não, mas aqui é a dispensação da lei. Mas tem um monte de promessa lá. Então isso é meio arbitrário. A dispensação da graça não abrogou a lei. Nós estamos debaixo da graça, da época da graça, da dispensação do Novo Testamento. Mas Jesus diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Jesus vai dizer,
vai passar o céu e a terra, mas a lei de Deus não vai passar. Minhas palavras não passarão. Então, matar continua sendo errado. Roubar continua sendo errado hoje. Adulterar continua sendo pecado hoje. O pessoal não vai dizer, não, tem uma lei de Jesus, a lei do amor. Tem outra lei no Novo Testamento. Não, a Bíblia é a unidade. Então, o dispensacionalismo, ele quebra a unidade das Escrituras. E muitas igrejas evangélicas não pregam o Antigo Testamento, né? Outras têm isso que eu falei, essa coisa assim de Israel, né? Tem uma coisa meio judaizante, né? Embora tenha essa coisa de que há uma diferença entre Israel e a igreja e etc. Certo? Então, o terceiro lugar, outra objeção aí, o dispensacionalismo tende a fragmentar a obra da redenção e o conteúdo da Bíblia. O dispensacionalismo levanta várias barreiras, né, dentro da própria Bíblia, várias separações lá. E aí, como eu já falei, ele cita aí de novo. Então, torna irrelevante para nós o que aconteceu na dispensação passada, nas outras dispensações. O que eu quero saber da época de Noé? Então, torna irrelevante. E não é irrelevante. Nós cremos que... Por que Deus deu o dilúvio e a aliança para Noé? Deus prometeu ali não mais destruir a terra. E isso torna possível o cumprimento do plano de redenção que foi sendo revelado nas outras alianças. Talvez, se for os irmãos entenderem aí também, se tiver tempo, se eu ver também que é importante, nós vamos estudar cada aliança da perspectiva reformada e qual é o lugar de cada aliança, que todas têm uma unidade, mas cada uma contribui com o propósito de Deus até chegar à nova aliança. Então, a gente pode aí, como igreja, também estudar as alianças, né? E como estamos aqui vendo, as dispensações, né? Embora a gente não concorda com essa teoria. Em quarto lugar, a teoria dispensacionalista exagera a descontinuidade entre Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, e a igreja, o povo de Deus no Novo Testamento, fazendo dois reinos distintos. Né? Então, quando a Bíblia apresenta a igreja na Nova Aliança, o que é que a Bíblia fala? Que tem uma videira e que a igreja é enxertada na mesma árvore. Eles foram podados, então é a mesma árvore. Romanos 11, 16 a 18. Né? Então é a mesma fé de Abraão. Abraão é o nosso pai. É a mesma árvore, nós somos enxertados. Então só há uma igreja de Cristo, né? A implementação do pacto eterno da redenção na história tem características particulares em cada dispensação. Mas não são duas alianças, mas é a mesma aliança. Ambas oferecem uma mesma promessa, redenção, realizadas pelo mesmo Redentor Cristo, sob as mesmas condições, arrependimento e fé, os mesmos selos. Então, há uma unidade entre as alianças. Antes de ir para o desfecho aqui, eu vou ver se tem alguma pergunta. Está estudando aqui essa tese dispensacionalista. Ver se tem alguma pergunta aí dos irmãos. Parece que não tem, né? Já aí quase 50 minutos de aula. Vamos seguir para o desfecho. Fique à vontade aí para fazer suas perguntas, certo? Então, vamos aqui recapitular. E falar aqui das teses dispensacionalistas. Então, você tenta identificar depois, né? Se você já ouviu falar disso em outro lugar. Então, recapitulando aí, para a gente concluir, as teses dispensacionalistas. A igreja não é a continuação do povo de Deus no Antigo Testamento, mas um corpo distinto nascido no dia de Pentecostes. A igreja de Israel não é a mesma coisa. A igreja nunca é igualada com Israel no Novo Testamento. E os cristãos não são judeus, nem o verdadeiro Israel. E nós vemos na Bíblia e cremos que nós somos o Israel de Deus.
A mesma linguagem que era aplicada a Israel é aplicada à igreja no Novo Testamento. Terceiro lugar, as profecias feitas a Israel no Antigo Testamento não estão sendo cumpridas na igreja, nem jamais serão. Então, aquelas profecias, nova aliança, tirar coração de pedra, aquelas profecias lá, promessas, não estão se cumprindo na igreja. Então, a gente não pode falar das promessas do Antigo Testamento e dizer para a igreja que isso é para a igreja, na visão dispensacionalista. Quarto lugar, a igreja não participa do novo pacto profetizado no Antigo Testamento. Então, aquelas profecias que os profetas diziam, eis que vem dias que farei nova aliança com a casa de Israel, aquilo não está se cumprindo na igreja. Quando encerrar a era da igreja, Deus vai voltar a tratar com os judeus, aí isso vai se cumprir com os judeus, na visão dispensacionalista. Essas promessas, várias promessas dos profetas, são para o Israel étnico, no reino milenar futuro. Isso vai, então, não tem sentido a gente pregar essas coisas. Querer aplicar a nós, né, essas coisas. Vai ser para o judeu. Isso aqui é o dispensacionalismo clássico, viu? Não sei qual é a visão dos dispensacionalistas progressivos, aqui eu estou mostrando o clássico. Quinto lugar. Os santos do Antigo Testamento foram salvos pela fé somente, com base na obra de Cristo no Calvário somente. Contudo, o objeto da sua fé não era Cristo, mas sim a revelação peculiar, a dispensação deles. Então parece-me, alguns dizem que não, que eles criam na salvação por outros meios, mas parece-me que alguns aí dispensacionalistas, pelo que está dizendo aí, criam que a salvação era pela fé também, no Messias, na morte de Cristo. Porém, eles não criam, eles criam na revelação, não de Cristo, mas na revelação que era dada a ele. Não é o que eu disse sobre a aliança, que através da janela nós olhamos para Cristo. Não, eles tinham que obedecer ao pacto, à dispensação que Deus deu a eles naquele momento ali, a revelação particular. Então, no caso, por exemplo, de Noé, na época de Noé, o povo tinha que obedecer, sei lá, cada época tinha um teste diferente que eles tinham que fazer, né? Em sexto lugar, os santos do Antigo Testamento não sabiam da vindoura era da igreja, da ressurreição de Cristo, ou basicamente do que chamamos de evangelho. Então, o evangelho era ignorado no Antigo Testamento. Esse negócio de era da igreja, isso foi uma lacuna. Não deu certo com o judeu, aí foi um plano B a igreja. E isso não está no Antigo Testamento. Né? Quando Jesus veio à Terra, ele ofereceu aos judeus um reino físico, mas eles rejeitaram. Então eles entendem isso. Quando Jesus proclamou o evangelho do reino, essa era nova sobre como os judeus étnicos poderiam entrar e encontrar recompensas nesse reino físico. Então o evangelho, entre aspas, para o judeu, era diferente do evangelho para o gentio. Então, quando Paulo fala do evangelho, lá em 1 Coríntios 15, não era o evangelho que Jesus pregou para os judeus. Para os judeus era um evangelho terreno. Né? Eles iam entrar no reino físico terreno. Quando os judeus rejeitaram essa oferta, aí começou a era da igreja. Parentética, né, como ele diz aí. Parentética é o quê? Essa palavra aí. Um parêntese. A igreja é um parêntese na história do mundo. Uma surpresa, um parêntese, algo que não estava no cronograma. O judeu rejeitou. Veja que essa visão ela não se alinha muito à soberania de Deus, né, à visão do decreto de Deus. Então, geralmente, os dispensacionalistas são arminianos. Ah, pastor, mas o senhor disse que isso influenciou a igreja reformada. Alguns pontos, escatologia e tal. Mas veja que a visão dispensacionalista, Deus foi pego de surpresa praticamente com a rejeição de Israel. Aí veio a era da igreja. Na verdade, Deus foi sendo pego de surpresa durante cada dispensação. Né? Não foi dando certo, aí Deus tentou de outra maneira. Não deu certo, Deus tenta de outra maneira. Aí veio a era da igreja. Só que como Deus escolheu Israel e insiste com Israel, depois da era da igreja, ele volta a tratar com os judeus. É a visão aí deles. Então,
Durante a era da igreja, ponto 10, Jesus não está reinando desde o trono de Davi. Ao invés disso, ele está engajado em sua obra sacerdotal e não a real. Então Jesus só vai reinar no trono de Davi no milênio. E nós, reformados, geralmente cremos que Jesus já está à destra do Pai reinando. Ele já reina. Jesus está reinando até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 11º lugar, aí agora escatologia. Veja se você não lembra dessa escatologia dispensacionalista. Veja como é que eles pensam. Em algum tempo não especificado, mas iminente, Jesus vai retornar. Isso a gente concorda, né? Jesus vai voltar. Mas não à terra. Eles dizem que Jesus vai voltar não à terra diretamente, mas nos ares. E vai arrebatar a igreja. Então ninguém vai ver nos ares. Vai ser de surpresa. Uma surpresa. Aí a igreja vai ser arrebatada. Tem gente que nem vai perceber. Mas vai só ver que sumiu alguém que estava ali. Um parente. Vai ter gente pilotando avião. O avião vai cair. Aqueles filmes, né? O cara estava pilotando helicóptero. O helicóptero sai caindo lá. Então a igreja é arrebatada. Então vai ter crente em várias coisas. Várias atividades. E aí esse povo vai sumir do mundo. Né? E aí a noiva, Cristo vai pegar sua noiva lá, na igreja. Aí vai ter 7 anos de grande tribulação. Enquanto isso, a igreja está no céu, nas bodas do Cordeiro. E na terra, Cristo vai estar liderando o Israel étnico, os judeus. Chamando os judeus, reunindo os judeus. Na metade desses 7 anos, o anticristo vai se levantar como Deus no templo reconstruído. Então, por isso que o dispensacionalista ficou, quando os judeus voltaram para Israel, quando fala lá em Israel, guerra, todo mundo fica, é o fim. Vai acabar o mundo, está acabando o mundo. Claro que, irmãos, nós estamos perto, cada vez mais perto do fim, e os sinais estão aí, não estou negando isso. Mas o dispensacionalista, ele está sempre olhando ali para o Israel, para o que está acontecendo em Israel, como o relógio do mundo. Então eles entendem que vai ter a reconstrução do templo. Lá hoje tem uma mesquita islâmica. Se tirar aquilo ali vai ter guerra, com certeza. Então eles creem que os judeus vão reconstruir o templo, vai ter sacrifício, então vai voltar o culto judaico. Então eles creem que a maneira de Deus tratar com os judeus é igual da lei mosaica cerimonial. Então eles creem que aquilo ali não era sombra, eles são literalistas. E os judeus então irão voltar a sacrificar. E esse culto, nós cremos, foi abolido na nova aliança em Cristo Jesus. Após os 7 anos dessa tribulação, dessa situação aí, Cristo vai voltar para a terra. Vai amarrar Satanás, prender Satanás, colocar no abismo, e vai ter um reino físico judaico no mundo. Que Jesus tinha oferecido para os judeus, eles não quiseram, mas aí tiveram uma nova chance. E agora eles vão povoar a terra numa era dourada. E os cristãos vão voltar com Cristo glorificados. E aí é que tem um grande mistério, Como é que essa igreja que vem com Jesus depois da grande tribulação para a terra, como é que vai conviver gente glorificada com gente que ainda não foi glorificada, Mas a visão dispensacionalista é essa aí. Talvez eles não parem para pensar nisso, Mas você vê um pecador ver alguém glorificado já é uma visão que causa terror. Como quando os crentes viram anjos, e coisa desse tipo, ficavam aterrorizados, por causa do pecado gera isso. E aí, por fim, último ponto aí, após os 1000 anos que Satanás foi preso, então eles não creem que Satanás está preso agora, amarrado. Nós cremos nisso. Jesus já reina, Satanás está amarrado, os reformados creem nisso. Como é que pode, pastor? O diabo está fazendo tanta coisa aí no mundo, enganando tanta gente. Não, ele está amarrado por quê? Comparando com o Antigo Testamento, ele não está conseguindo enganar as nações. Então o Evangelho se expandiu na história. Em meio às fraquezas da igreja, aos erros,
nós somos pecadores, mas o evangelho avança. E Satanás não consegue impedir esse avanço do reino de Deus. Mas os dispensacionalistas não creem assim. Satanás está solto agora. No milênio ele vai ser preso, né? Mas no final do milênio ele vai ser solto de novo. E aí ele vai reunir um exército, né? E ele diz aí de judeus, né, que sobreviverem à tribulação, e ele vai ser derrotado finalmente e jogado no inferno. Nessa época, e os ímpios mortos vão ser ressuscitados e julgados, né? Enquanto os justos mortos já terão ressuscitado 1000 anos antes no arrebatamento. Então Cristo estabelecerá um novo céu e nova terra, e os destinos de toda a humanidade serão finalizados. Os dispensacionalistas estão divididos quanto a se permanecerá uma distinção entre cristão e judeu na nova terra. Então veja que, para o dispensacionalista, a escatologia tem uma volta de Cristo, Cristo invisível que ninguém vê, ele leva a igreja, depois ele vem visivelmente, reina, aí depois tem vários, é uma coisa meio fragmentada, né? O lidar de Deus com o judeu, com o gentio, né? Um grupo que é glorificado, um grupo que não é, ainda não vai ao destino, o destino deles ainda não é selado, aí só depois dos 1000 anos que os ímpios vão ressuscitar para ser julgados. Então, é um sistema bem truncado, né, e que não, assim, Jesus vem e consuma na nossa visão. Quando Jesus voltar, todos vão ser ressuscitados, todos vão ser julgados, cada um vai para o seu lugar e consumação. Mas nessa perspectiva não, é algo que tem aí essa visão bem truncada aí. Então, irmãos, não é uma aula de escatologia, mas como fala do dispensacionalismo, e eles falam muito dessa escatologia aí, está aí um resumo da escatologia, e eu encerro aqui, né, a exposição da nossa aula. Vamos ver aí os irmãos, participação dos irmãos. Irmã Amanda Pires está dizendo que era de uma igreja dispensacionalista. O pensamento é esse mesmo. Então, o que eu estou dizendo aqui, irmãos, tentando expor, né? Claro que não é a minha visão. Então, às vezes a gente fica meio suspeito de falar da perspectiva do outro. Mas a ideia não é confundir ninguém, é mostrar o que é. Então, a irmã Amanda aí está confirmando que os dispensacionalistas, e ela era de uma igreja, pensam assim. A irmã Amanda diz que está lendo um livro reformado, a autora é presbiteriana, mas ela fala da ação de Satanás no casamento. Por exemplo, isso é ser dispensacionalista? Não. Satanás está amarrado, mas a corrente dele é grande, né? Como acho que é Lutero que dizia isso, né? Então, ele é um cão que está amarrado, mas ele está como um leão que está ao derredor. Há uma ação de Satanás que não deve ser ignorada ainda, né? Então, não é errado dizer que a gente deve estar atento às artimanhas do diabo mesmo. E claro que o diabo quer atuar, destruir casamentos. Né? Claro que Satanás quer isso, e ele tem feito isso tanto individualmente como com agendas, né? Políticas. E ele tem sido muito bem sucedido, infelizmente, porque a igreja tem dormido aí nesse ponto. Então, não é dispensacionalismo não, meu irmão. Vamos ficar atentos, né? A igreja contra as investidas de Satanás aí, porque ele está amarrado, mas ele não está assim, amarrado no sentido de que ele não consegue impedir de todo o avanço do reino de Cristo, mas ele atua sim debaixo da soberania de Deus. Né? Mas ele está atuante sim, né, e etc. A igreja neopentecostal é dispensacionalista, né? Algum irmão aí, talvez, foi o irmão Gabriel, que perguntou usando a página da igreja, que ele é um administrador. Irmãos, é difícil a gente saber a doutrina de uma igreja que não tem uma confissão de fé. Então nós temos uma confissão de fé, eu estou ensinando os irmãos a nossa doutrina, a nossa confissão de fé. Muitas igrejas evangélicas, eles têm doutrina, mas não está no papel. Então eles pensam assim, mas eles não declaram a sua fé em documentos. E o neopentecostalismo, ou o pentecostalismo, é muita igreja. Então é muito complicado eu dizer genericamente isso, generalizar.
né? Mas, via de regra, o pensamento evangélico, em geral, e pentecostal e neopentecostal, via de regra as pessoas são, sim, dispensacionalistas. É o pensamento majoritário. A maioria das pessoas são dispensacionalistas. Elas vão ter essa linha de pensamento. Sem estudar sistematicamente, de modo sistematizado. Eles vão sendo influenciados por essa visão. Nas pregações, nos livros, nos filmes, nas conversas, nas leituras, nas aulas de escola bíblica. Mas é complicado a gente dizer exatamente qual é a doutrina de cada igreja, porque eles muitas vezes não têm no papel. Eles não subscrevem documentos confessionais. Então fica difícil a gente apontar e dizer exatamente essas coisas. Então a maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais, eles não têm esse hábito de ensinar a doutrina, de ter aula. Algumas têm e ensinam, né? Mas fica nessa situação aí, viu, Gabriel? Então você tem que ser mais específico, a gente tem que estudar caso a caso para poder não ser injusto, né? Mas em geral são sim dispensacionalistas, e nós somos amilenistas, e alguns reformados são pós-milenistas. Então em outro momento, numa aula de escatologia, ou se quisermos estudar a escatologia, a gente pode estudar as visões escatológicas para a gente conhecer a nossa e outras também, né, como a pós-milenista. Certo? Ok, irmãos, não tem mais perguntas. Eu espero que tenha sido produtivo o conhecimento. O propósito não é só encher a cabeça, mas é melhorar a nossa vida devocional, lermos melhor a Bíblia, entendemos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Em toda a Bíblia nós podemos ver promessas de Deus, ver a graça de Deus, podemos ser edificados. Então, nós não dividimos a Bíblia, nós não separamos, né? Nós não rasgamos parte da Bíblia, mas toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? Para a exortação e etc. lá que Paulo diz. Então, vamos orando aí, quem sabe aí, em breve a gente tem aula aí sobre escatologia também. Meus irmãos, vamos orar para concluir e aí nos despedimos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento de aprendizado. Abençoa cada irmão, ilumina, esclarece, nos dá a entender o valor desse conhecimento, que possamos amar, ó Deus, a Tua palavra, conhecer dela, possamos ser estudantes sérios da Bíblia, entender, ó Deus, que ela não é um livro para nos entreter, não é um livro, ó Deus, para apenas mero entretenimento, mas para que estudemos a Tua palavra, busquemos entender a Tua vontade. Porque ela é um manual de vida e que precisamos estudar e entender bem. Assim, usa esse estudo, ó Pai, para esclarecer as mentes e corações. E que o nome do Senhor seja exaltado. Abençoa, ó Pai, essa semana de atividades e perdoa as nossas faltas, livra-nos do maligno e venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma ótima semana de paz a todos. Presbítero Romeu, cada irmão aí, Deus abençoe. E até uma próxima oportunidade, encerrando então a nossa transmissão ao vivo.